Eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. A gente tem falado muito aqui, no podcast sobre como a Covid-19 afeta o corpo humano de maneiras diferentes. Os sintomas, claro, variam muito de pessoa para pessoa, isso a gente já sabe. Mas tem uma parcela da população brasileira que está sendo mais afetada pela pandemia e temos que falar sobre essa população. Hoje, gente, no Brasil, a taxa de letalidade por causa da Covid-19 é de 6,2%. Mas quando nós focamos na população indígena, esse índice sobe para 11,4%. Isso mesmo que você ouviu, quase o dobro. No início dessa semana, a CNN publicou uma reportagem assinada pela Shasta Darlington, a Flora Charner e o José Brito, exatamente com essa informação que eu acabei de dar para vocês. No Brasil, a taxa de letalidade por causa da Covid-19 entre os indígenas é quase o dobro da média nacional. Para a gente se aprofundar nesse assunto, eu recebo hoje o produtor José Brito, que está acompanhando o impacto da pandemia nas comunidades indígenas. Oi, Brito, bem-vindo ao Item Mais. Obrigado a todos. É um prazer estar falando com você. Prazer é todo meu. É verdade que é a primeira entrevista? É a primeira entrevista. Dá um nervosinho, né? Dá sim, ainda mais falando com você, né? Imagina, mas eu sempre gosto que a gente, apesar da intensidade, da gravidade dos fatos, que a gente tenha um papo leve, porque senão fica insuportável, né? Claro, tem que ver o copo meio cheio, né? Exato, é isso aí. Brito, então, pra gente começar o nosso papo, como é que você chegou a essa pauta? Que, vamos só fazer um parênteses aqui pro pessoal. Descobrir pautas que revelem algo que tem que ser mais olhado pelas autoridades é um desafio e tanto, gente, nas pautas recorrentes do jornalismo. Então, conta pra gente como é que você chegou nesse assunto que tem se mostrado tão importante e preocupante, né? Eu sou de Belém do Pará. Uhum. Nasci e fui criado lá. Uhum. E com 22 anos eu vim para São Paulo. Então, essa temática da questão indígena está sempre recorrente para mim. E há 11 anos eu moro em São Paulo, atuando com jornalismo investigativo, e eu tenho uma rede de contatos com associações, e eu tento sempre estimular para que mandem material para atualizar, porque isso é difícil até mesmo da gente emplacar esse assunto na grande imprensa, Sim. né? E quando eu vi esses números, eu vi que tinha uma certa disparidade com o meu colega, Luiz Fernando Toledo, jornalista de dados aqui da CNN, Uhum. e nós conseguimos fazer essa matéria que eu acredito que mostra bem a realidade hoje, que é o principal, né? Então, a gente está falando de que realidade exatamente? Tem a ver com o descaso ou tem a ver com toda aquela questão da imunidade dos indígenas? Ou os dois? É uma soma de fatores. Uhum. Eu conversei com uma especialista em saúde pública da Universidade de São Paulo, que atua nos povos indígenas, com os povos indígenas. E ela me explicou, por exemplo, que as crianças, a principal causa de internação delas, das crianças indígenas, são as infecções respiratórias e diarreia, problemas, enfim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Então, eles já são mais suscetíveis a isso, né? Uhum. A gente teve até um caso de um bebê que faleceu aqui na terra indígena dos Guarani, aqui em São Paulo. Em Parelheiros? Exatamente. Fiz muita matéria nessa tribo. Aliás, muita gente nem imagina, mas tem uma tribo em São Paulo. Pode falar tribo ou tribo já não é o melhor termo pra gente... Eles falam povo indígena. Povo indígena, é isso aí. Povo, e também, e é interessante você falar disso, porque as pessoas, quando pensam na população indígena, elas pensam em indígenas vivendo em aldeias, não compreendem que o indígena, ele é indígena em qualquer lugar, até mesmo fora de seus territórios. A questão que tem que ser lembrada também é que, como você falou, em São Paulo, nós temos duas grandes terras indígenas do povo Guarani. Uma no Jaraguá, no norte, e outra no extremo sul, que é em Parelheiros, né? Uhum. E só para ter uma ideia, na TI Tenondeporã, essa no sul de São Paulo, ela gira em torno de 1.000 a 1.100 pessoas. E a gente tem até alguns dados para falar de lá, porque lá tem muitos casos confirmados de Covid, só que são pessoas que vivem na região metropolitana. Apesar do isolamento social, tem um fluxo de entrada e saída de suas aldeias, né? Então, acaba que é difícil
manter, criar uma barreira de fato para essa população. E, por exemplo, essa aldeia indígena não tem ambulância disponível. A única ambulância disponível para casos urgentes na TI pertence ao pronto-socorro do Balneário São José, que fica a 20 quilômetros de distância de lá. Então, quando eu falo em soma de fatores, é também a questão do olhar do poder público para essa população. Sem dúvida. Até porque vira e mexe, a gente escuta aquelas frases preconceituosas que nós acabamos de ouvir, né, na sexta-feira, pelo ministro da Educação, naquela reunião ministerial. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Isso é algo que sempre a gente tem que pontuar, independentemente de quem profira esse tipo de frase ou esse tipo de pensamento, a gente está aqui para chamar atenção em relação a isso, né? Ninguém pode ser vítima de esquecimento. Ninguém, em nenhum lugar. Isso é premissa. Agora, especialmente sobre a Covid, Brito, você tem números novos, né, atualizados, que revelam a gravidade do problema. Então, conta pra gente. Isso é número de que levantamento? É de Secretaria Estadual, Municipal de Saúde? Pontua exatamente essa sua apuração pra gente, por favor. Nós temos números atualizados do governo federal. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, ele relata apenas 760, em comparação com o que nós levantamos. 760 casos do novo coronavírus em comunidades indígenas e 35 mortes. Só que eles, o poder público, monitora um grupo menor de pessoas, apenas aquelas que vivem em aldeias tradicionais e registradas em clínicas de saúde locais, e não os indígenas que se mudaram para vilas e cidades. Por isso, nós tentamos ir além, porque essas pessoas não deixam de ser indígenas que não fazem parte desse grupo. Eu contactei a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que é uma associação que controla uma série de povos no Brasil, e eles passaram um número bem maior. Até o último boletim, o mais recente, no último sábado, a PIB registrou pelo menos 1.140 casos confirmados do novo coronavírus e pelo menos 131 mortes. Essa associação monitora os povos indígenas, é isso? É um monitoramento de questões relacionadas à qualidade de vida ou são várias questões? São várias frentes, demandas, eles acompanham todas as demandas dos povos indígenas. É uma articulação com várias frentes. Né? Agora, Brito, vem uma outra questão que é a questão da subnotificação. Acredito que essa seja uma preocupação também em relação aos povos indígenas e à pandemia. Com certeza, porque se você pensar, esses próprios dados passados pela PIB sugerem uma taxa de letalidade entre povos indígenas de 11,4%, em comparação com a taxa nacional, que é 11,4%? Em comparação com a taxa nacional, que é de 6,2% Meu hoje. Deus, o dobro quase. Então, quase o dobro. Aí você pensa que, por exemplo, a terra indígena Tenondeporã, na região de Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo. Até o dia 22 de maio, foram coletados 726 testes. Dos resultados, foram 99 positivos e 225 negativos, e 51 inconclusivos. Então, até mesmo quando eles são testados, é difícil a gente ter uma realidade correta do que está acontecendo, né, nessas aldeias. Agora, Brito, você falou sobre essa deficiência até de ambulâncias e tudo. Em relação a leitos, a vagas nos hospitais, a gente tem isso também? Com certeza, porque a gente pega o povo Cocama no Amazonas, na região do Alto Solimões. Eles não têm grandes hospitais que atendam para a Covid de forma ampla. Como não tem muitas estradas na região do Amazonas, eles acabam tendo que ir de avião para Manaus, para a capital amazonense. E mesmo assim, chegam em Manaus, não tem uma garantia de um grande atendimento. Trazendo para cá mais próximo da gente, na terra indígena Jaraguá, em dados do dia 22 de maio, onde há atualmente 180 famílias e 600 pessoas na terra indígena. Há uma equipe médica 24 horas e uma ambulância UTI 24 horas disponível na terra indígena. Eles têm 39 casos a uma aldeia menor, que é comparada com a Tenondeporã, no sul da cidade. E lá há 20 leitos, sendo 13 ocupados hoje. Não teve nenhum óbito ainda, graças a Deus. Agora, o Brito, você junto com a Shasta, Darlington e a Flora Scharner, vocês tiveram aí nessa força-tarefa para mostrar essa questão que interessa ao mundo inteiro. E a reportagem foi no site da CNN Internacional, né? E a gente traduziu para cá. Parece que muitas vezes, essa é uma impressão minha, se você disser que tá errada, na boa. Às vezes eu acho que quem nos olha lá de fora dá mais valor para o que a gente tem aqui dentro, que são os povos indígenas e todas as questões relacionadas à qualidade de vida desses povos e o que eles têm direito. Tem essa impressão? Tem. Você está certo, inclusive. Porque a gente não pode pensar
que brasileiro é estereótipo de indígena, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de lado essa questão. A gente tem que dar atenção para eles. É um povo que precisa disso, são os nossos ancestrais, da nossa população ancestral aqui. Para você ter ideia da repercussão dessa matéria que eu e as colegas fizemos, eu recebi um e-mail de uma lista importante de antropólogos dos Estados Unidos, Europa e América Latina, e que eles estão repassando essa matéria, que até então não havia sido nada feito com tanta profundidade nesse assunto. E isso mostra até mesmo uma crítica ao trabalho da grande imprensa nisso, né? Sim, completamente. Eu tô fazendo essa crítica, é uma autocrítica, na verdade, né? Porque a gente fica tão preocupado com cidade X, Y, Z, estado que vai fechar, quarentena, comércio, shopping. Não, tem tantas coisas mais importantes pra gente olhar. A gama é muito grande e todas as vezes que um colega traz esse sinal de alerta, é aprendizado. E isso é a lindeza, a boniteza do jornalismo, né? A gente aprender um com o outro sempre. E é o que está acontecendo comigo aqui nesse papo com você. Agora, Brito, vamos falar um pouquinho mais, então, desses números, desses dados todos. É o seguinte, segundo o projeto InfoAmazônia, a distância média entre aldeias indígenas e a UTI mais próxima, gente, escutem, é de 315 quilômetros. Mais números para vocês entenderem a gravidade do assunto. Para 10% dessas aldeias, a distância aumenta para entre 700 e mais de 1.000 quilômetros. Isso também interfere nas chances de sobrevivência de quem mora numa aldeia. Acredito que sim, né? Óbvio, né, Brito? A maioria das terras indígenas, dos povos indígenas, eles ficam isolados, né? E, como eu falei, nem sempre tem uma atenção de saúde básica, uma saúde primária forte, próxima a eles, ainda mais para casos que necessitam de internação, necessitam de atenções intensivas de saúde. Então, eles acabam tendo que recorrer a isso. Como eu mencionei, o povo Cocama no Amazonas, que tem que ir para Manaus. São grandes distâncias. Mas é importante também, Mona, a gente lembrar que, geralmente, quando há notícias sobre indígenas, o foco está na região amazônica. Sim. Que contribui, de certa forma, a uma visão até estereotipada de que indígenas habitam apenas a Amazônia. A Amazônia Legal, que é composta por 9 estados. Quando, na verdade, há indígenas de todas as partes desse país. É interessante reforçar que regiões quase nunca citadas, como o Sul, Sudeste, é uma zona de grande tensão. Essas populações indígenas vulneráveis, como os Guaranis, no oeste do Paraná, por exemplo, até mesmo no Nordeste, no norte da Bahia. Então, a gente sempre vai lembrar. E eles vivem em áreas mais isoladas, né? Onde, conhecidamente, o sistema de saúde já é, de certa forma, precário. Principalmente se você pegar estados do Amazonas, Amapá, Pará, onde os deslocamentos, principalmente Amazonas e Amapá, são feitos de barco. Eu não estou falando de horas, estou falando de dias de deslocamento. Dias esses que podem representar uma piora e tornar os casos mais graves ainda, de suspeitas, né? Esses casos vão para capitais, não é? Por exemplo, o povo Cocama, no Amazonas. Não são todos que conseguem um avião para fazer um táxi aéreo de suas aldeias ali no Alto Solimões para a capital Manaus em 90 minutos. Eles levam muito tempo para isso. E acredito que a Covid só virou mais uma sentença de morte, né? Para os povos indígenas que já sofrem tanto com toda a precariedade de assistência, né? O termo que os ambientalistas usam é genocídio. Genocídio. Genocídio dos povos indígenas. Nós, como jornalistas, somos mais temerários a falar dessa forma, mas o que eles veem que nos últimos anos houve retrocesso por parte do governo e, com isso, a Covid veio para acabar com o que já estava sendo ruim, entendeu? Sim. Como se eles já estivessem precisando de um atendimento de urgência, precisando de um olhar diferenciado, não tem, e a Covid expôs isso ainda mais. Deixou mais latente, né? Exatamente. Só isso. É por isso que eu usei a palavra sentença de morte. Mais um elemento apenas, mas essa que os ambientalistas têm usado e os estudiosos é mais apropriada, porque talvez ela bata mais no nosso coração e na nossa cabeça. Dado recente do INPE de abril mostrou que o desmatamento na floresta amazônica aumentou 64% em relação ao mesmo mês do ano passado. Pode existir alguma relação entre a alta do desmatamento e a contaminação dos povos indígenas? Isso já está sendo pontuado, não? O que você acha, Brito? São dois problemas graves, né? Se você analisar bem, isoladamente já são duas questões que merecem uma grande atenção.
A questão que a gente fala de desmatamento, a gente tem visto muitos povos indígenas tentando defender cada vez mais suas terras. Sim. Demarcação de terras indígenas. E isso, com certeza, dificulta o isolamento social, né? Sim. Se você pegar em dados da APIB de casos de Covid indígenas mortos por coronavírus, o Amazonas e o Pará lideram com 106 casos de indígenas que faleceram por conta da Covid-19. São estados que têm altos índices de desmatamento. Sim. Eu acho que cabe a pergunta que você fez, a gente apurar e passar para os ambientalistas, porque realmente é um questionamento que pode ser levado em consideração para unir esses dois problemas. Sim, se elas não têm uma relação direta ou uma correlação direta, elas são questões que nunca podem ficar fora do radar nesse momento, né, de pandemia, sem dúvida. Algo que eu não te perguntei que você acha importante falar? Eu gostaria de destacar um dado que a APIB passou para a gente. A APIB, que nada tem a ver com economia, tem a ver com a articulação dos povos indígenas, uma associação que cuida dos povos indígenas. Eles passaram para a gente um dado, falando mais recente agora, do dia 23 de maio, que houve um aumento de 70% entre indígenas mortos em 2 semanas. A gente está falando do dia 10 de maio, quando houve 77 óbitos para 131 mortes. Isso por causa da Covid? De Covid, confirmados de Covid-19. Ou seja, é muito grave. Muito grave. É muito grave, por isso a gente está falando sobre esse assunto hoje, né? Somos todos iguais, todos temos direito à assistência, ao olhar cuidadoso dos governantes, porque se for o contrário, se tiver exceção para para A, B ou C, aí o significado de sociedade acabou, né? É isso, com certeza. A gente tem que olhar para esses povos, entender, não de forma preconceituosa, que tudo bem um indígena ter um celular, tudo bem um indígena poder viver na cidade também. O importante é saber e respeitar que eles são indígenas. Tem indígenas sendo mortos e enterrados de forma como que ele não segue os rituais deles. Uhum. E cada povo tem um ritual, cada povo tem uma forma que exige um respeito. Então, a gente tem que entender que eles precisam serem atendidos, suas demandas, e que eles são povos que já habitavam aqui. A gente não pode simplesmente achar que eles não têm direitos. É isso aí. Frases para ficarem no final do papo e para a gente conversar. Ó, já vou chamar você para uma próxima vez. Aceita? Aceito. É tão difícil participar de uma entrevista no podcast? A gente sabe o alcance do seu podcast, então a gente fica preocupado de estar falando alguma besteira. Mas... Imagina, não é meu, é nosso, da firma, e a gente só consegue algum resultado bom se a gente trabalhar junto. Ok, obrigada, querido. Até a próxima. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência, e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.